vou fazer a saudação que a casa que atualmente eu frequento, já há quase 30 anos, chamado Grupo Espírita Ceareiros do Bem, há mais ou menos 33 anos atrás, nossa casa fez 35 anos agora em setembro, um mentor, ele ao se comunicar com os trabalhadores encarnados, fez uma saudação da seguinte forma: bom dia. E era mais ou menos 20 horas e 30 minutos. E a gente ficou ali acanhado, falou, vou responder o quê aqui, né? Deixa os mais velhos que eles devem, né, responder aí. E aí a entidade continuou: bom dia, respondam. Aí a gente: bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí a entidade respondeu: bom dia, pois que é sempre dia no coração de quem ama. Então assim eu salvo cada um de vocês aqui. Me sinto em casa de corpo e alma. Aqui morei, residi há uns 30 anos atrás, né? No qual os alicerces, né, da minha moral, da evangelização infantil, da mocidade, descascar batata, né, dona Conceição? Para fazer a sopa, de ir no Ceasa, para o seu Altamiro, né, papai? Pegar ali e ia Narisco buscar lá os mantimentos para a gente, fora a feira que também fazíamos. Então isso tudo vai preparando o nosso espírito, né, e o nosso corpo físico. E é justamente o tema de hoje. Meu nome é Adriano. Para quem não conhece, eu sou filho de uma das trabalhadoras aqui da casa, a Dercília, e me sinto muito honrado de estar aqui novamente, porque o ambiente do grupo aqui, A Caminho da Paz, é um ambiente de fato de paz. E esse caminho para a paz é uma jornada. E a jornada exige o quê? Sacrifício, planejamento. Vai ter quedas? O que vocês acham? Muitas, diversas. E às vezes você vai estar de pé e o irmão do lado, ou atrás ou à frente, vai cair. O que fazer? Seguir adiante, sem olhar para o lado, para frente ou para trás, ou parar para ajudar o irmão? Então a gente vai perceber que a nossa jornada individual, ela também é coletiva. E aí, cuidar do corpo e do espírito, nós vamos falar lá do capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. E aí, o tema cuidar do corpo e do espírito inserido, talvez no capítulo mais difícil, né, dessa jornada, que é justamente buscar a perfeição, está lá para finalizar o capítulo, cuidar do corpo e do espírito. E aí somos seres espirituais vivendo uma experiência na terra, material, física. Quisera Deus, ainda não temos a compreensão total do porquê o espírito tem que passar por experiências materiais, físicas. E aí a gente vai associar que várias das suas moradas são materiais, são físicas. Então, nada mais justo e racional do que vivenciarmos essa nossa jornada também nesses mundos. Então, quando a gente fala da parábola do filho pródigo, é essa jornada. A gente está com o Pai na essência, pois fomos criados simples e ignorantes, do ponto de vista de conhecimento. Então a gente tinha toda ali a eternidade para essa jornada. Só que a gente precisa fazer esse movimento, essa peregrinação individual e coletiva, para depois retornarmos para o Pai, para o Criador. E aí, cuidar do corpo e do espírito, Kardec, na pergunta 718 de O Livro dos Espíritos, interpela os espíritos com a seguinte questão: a lei de conservação, que é uma lei natural, uma lei divina, ela obriga o encarnado a se manter, a se alimentar, a ter saúde, a procurar ter higiene. De modo geral, a pergunta é essa. E aí a espiritualidade vai responder: sim, pois sem forças e saúde,
uma outra lei, que é a do trabalho, ficaria incompleta. Então, quem aqui já passou um perrengue de estar doentado ali, acamado? A gente tem força suficiente para fazer o que a gente faz na rotina? Normalmente a gente até precisa do quê? De alguém próximo para fazer até necessidades ali elementares, básicas, como se alimentar, ir ao banheiro, tomar água, nos vestir. Então, a conservação do nosso corpo físico é uma lei natural. Por isso, a gente tem medo de se machucar, de pôr a mão no fogo, que vai queimar, de morrer. Espírita que não tem medo de morrer, não é espírita. Porque seria um antagonismo, né? Pô, mas a gente não acredita na vida eterna? Sim. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer ainda. Porque a gente sabe que por conta das nossas imperfeições, a gente não quita todos os débitos, nem cumpre todas as provas. Então a gente vai ter que voltar com o rabinho entre as pernas. Então o voltar é nesse sentido, o medo da morte, é de prestar contas, é de falar, pois é, eu tinha isso para fazer, mas eu fiz isso, eu ajudei, eu construí uma creche. Aí no planejamento encanatório estava assim, cuidar de um abrigo, de um asilo. Não, mas eu fiz uma creche. Mas se eu cumprir o compromisso principal, era um asilo. Então a gente ainda quer dar as desculpas. É bom fazer uma creche, fazer outras coisas? Sim. É quando a gente foge do nosso planejamento reencarnatório, fatalmente iremos voltar para quitar esse planejamento aí que a gente deixou de cumprir. Então a lei de conservação, sendo uma lei natural, está na nossa essência essa preservação. Por isso, antes de termos a inteligência, o homem passa pelo quê? Pelos instintos. Eu preciso procurar um local para me abrigar. Eu preciso caçar, pescar alguma coisa porque eu estou com fome. Eu preciso de alguma forma, meus filhos aqui, protegê-los ali de predadores. Então esse instinto, ele tudo faz parte dessa lei de conservação. E a lei maior, no sentido aí que é a lei de caridade, de amor e justiça, ela é um complemento das demais leis naturais. E a lei do progresso é uma delas. Então a gente não consegue progredir se a gente não caminhar de forma equilibrada e de forma harmoniosa o corpo físico, que precisamos muito dele, e o corpo espiritual. E aqui, só para a gente fazer um pequeno alinhamento, do ponto de vista conceitual, o ser que foi criado por Deus, a gente chama de ser integral. Então ele é formado do espírito, que a gente sabe que não tem uma forma definida, pelo menos no ponto de evolução que nós nos encontramos, e aí outros corpos que vai ficando um pouco mais densos, mais materializados, vão compondo isso, como se fosse uma cebola, que não tem várias camadas. Tudo é cebola, mas ela é formada por várias camadas. Então a gente tem o corpo mental, nós temos o corpo astral, nós temos o duplo etérico, nós temos o mais conhecido, que é o perispírito, que nada mais são do que uma forma energética de condensação dessa energia mais etérea numa energia mais materializada, porque precisamos estar neste mundo mais materializado. Então a matéria necessita dessa conservação. Se a gente ficar uma semana sem tomar banho, começa a ficar ruim, mau cheiro, não é? Podemos abrir brecha para bactérias, fungos, vírus, porque o nosso sistema imunológico ele começa a ficar debilitado, porque falta de higiene pessoal. Da mesma forma com os dentes. Então essa conservação está no nosso DNA espiritual também, porque o corpo nada mais é do que um instrumento do espírito. Particularmente eu não gosto da expressão prisão, né? Muitos livros Allan Kardec coloca que o corpo físico é uma prisão para o espírito. É no sentido de que
o espírito, quando ele está encarnado, quando ele se torna alma, ele fica limitado de todas as suas habilidades, de toda a sua bagagem. Então só uma fração ali é liberada para a gente atender as condições da matéria. Então essa prisão é nesse sentido de limitação. Mas do ponto de vista evolutivo, o corpo físico ele é um instrumento, ele é um santuário da alma. É ele que o espírito consegue pôr em ação todas as suas virtudes, todas as suas tendências que desde o princípio Deus colocou na nossa essência, o rumo, a jornada, que é tornarmos espíritos perfeitos, ou aperfeiçoados. Então, cuidar do corpo é uma lei natural. E por que há uma ponderação? Porque existem os extremos. Então, tudo que vai para o extremo dá ruim, é ou não é? Então, existem aquelas pessoas ou aqueles espíritos que, quando estão investidos na matéria, detonam o corpo, acha que tudo é espiritual e, por ser espiritual, o corpo é um castigo, é uma punição, e que ele merece é o quê? Açoitado, chicoteado, martirizado, que eu preciso fazer penitências, que eu preciso fazer, várias jornadas ali, machucando o meu corpo, como se fosse... Oi? Jejuns, aquelas orações intermináveis, joelhado em situações que você, põe ganchos, pregos, imitam, tem umas tradições que imitam até Deus, Jesus sendo perfurado, a coroa de espinho. Então, na falta do conhecimento um pouco mais espiritualizado, eles acreditam que humilhando o corpo físico está elevando o espírito, e nada disso vale se o espírito não tiver a compreensão de que esse corpo ele é um instrumento que deve ser útil, e por isso deve ser utilizado de forma útil, sagrada. E aí existe um outro extremo que não acredita no espírito, e aí o corpo é o quê? Eu vou fazer tudo que esse corpo quer. Aí a gente vai para os excessos. Então existem lá academias onde a pessoa passa 10 horas por dia só para ficar com os músculos, lindos, maravilhosos. De novo, não tem nada de errado em ir para a academia, de fazer exercícios físicos. Os excessos, o que está por trás ali? É a vaidade? É eu mostrar que eu sou mais bonitão entre a turma? No linguajar aí, pegar a mulherada ou vice-versa, eu ficar bonitão, por quê? Exaltando a parte mais materializada, por quê? Porque a gente tem na nossa, como evolução, a lei de procriação, não é isso? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então o sexo faz parte da nossa essência divina, embora materializado, e aí quando a gente desequilibra nesse ponto, fazendo com que o corpo seja um instrumento só para a gente liberar o prazer mais material, mais mundano, a gente vai para outro excesso. Isso vale também para os vícios, de toda a ordem. Então, quando a gente fala em equilíbrio, é entender que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Mas nós temos que viver este mundo. Se existem regras de sociedade, não justifica eu achar que eu vou evoluir me isolando. Vou para um rancho desse aqui que não vai ter ninguém, que eu não gosto de gente, entendeu isso? E lá eu vou ter a paz que eu busco. É um pensamento egoísta, é um pensamento que você está fugindo das responsabilidades da convivência. Por isso que chama, é viver com. Senão não adianta eu voltar com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, e eu ficar isolado, sem ter a interação de correr dos confrontos. Eu não preciso provocar confrontos, mas eu preciso administrar as tretas, as ideias ali que às vezes não batem umas com as outras. Então cuidar do espírito, do corpo é dessa forma. Aí eu trago uma história. Há pouco o Adolfo cantou a oração de São Francisco,
Na época que São Francisco de Assis viveu, por isso o nome de Assis, que Assis é uma cidade na Itália, existia a poucos quilômetros de Assis uma cidade chamada Livotorto, na Itália. E nessa cidade existia um grande hospital de leprosos. Leprosos é aquela doença da hanseníase. Se naquela época, nós estamos falando do ano 1200 e pouco, ou seja, mais de 8 séculos atrás, já era difícil as condições da medicina tradicional cuidar desses nossos irmãos e irmãs, porque a lepra, ela vai corroendo a parte mais física, né? Vai deformando, e por ser contagiosa, essas pessoas que eram diagnosticadas com essa doença precisavam ser isoladas. E aí existia às vezes lugares específicos para isso. Então existia próximo a Assis, nessa cidade de Livotorto, um hospital só de leprosos. E Francisco de Assis, ele ficava super emocionado e com muita piedade desses nossos irmãos. Então, quando ele não podia estar lá, ele pedia aos irmãos lá da igreja, né, os irmãos franciscanos, para fazer uma visita e ter notícia, consolar aquelas pessoas que a maioria estava revoltada. Por que revoltada? Porque foram privadas do convívio da esposa, né, dos filhos, dos amigos, e era como se fosse um castigo divino. Acreditava que era uma punição, e se era uma punição, eles mereciam. E por ser contagiosos, o isolamento era quase que por segurança mesmo, né, sanitária. E eles ficavam muito revoltados mesmo. Mas Francisco, nas orações com os irmãos Frei, pedia para que fosse lá dar uma palavra amiga, levar a bênção de Francisco de Assis a eles. E aí aconteceu nesse encontro que dois freis, Frei Pedro e Frei Paulo, partiram lá para a cidade de Livotorto para conversar com esses nossos irmãos, saber como é que estavam as condições. E assim que eles chegaram, manifestando toda a piedade, a indulgência, né, a empatia com aqueles nossos irmãos, o clima estava muito pesado, muito agitado, de revolta. Eram verdadeiras feras, né, que estavam confinadas, e a dor, né, de quem tem esse tipo de doença, diz que é uma dor terrível, é como se estivesse pegando fogo mesmo, e aquilo machuca muito. E nesse encontro que esses dois freis estiveram lá, um dos leprosos, o nome Tanali, era o mais revoltado. Mal chegaram os freis, eles disseram: lá vem vocês de novo, eu não quero essas pregações, mas Deus tem piedade de vocês. Quem é Deus esqueceu da gente, quase partindo para agressão física, tamanha revolta. E os nossos irmãos franciscanos, em postura ali, de entender por trás daquela revolta a dor física, ou seja, além do corpo que estava pedindo socorro, a alma também gritava por esse consolo, né, por esse refrigério. E aí, hora que eles estavam lá tentando fazer uma oração com esses nossos irmãos, o Tanali: vocês falam isso de fé, de crença em Deus, porque vocês não têm essa doença, quase jogando uma praga, querendo meio que, vem cá me dar um abraço, né? Tipo assim, testando a fé dos nossos irmãos. E mesmo assim eles se mantiveram, né, em oração, um pouco mais tranquilos. Só que uma frase desencadeou uma fúria ainda maior. Frei Paulo falou para Tanali: olha, Tanali e demais irmãos, estamos aqui em nome do Pai Francisco, era assim que carinhosamente ele chamava Francisco de Assis. Ele manda bênçãos e diz que logo logo estará aqui presencialmente para ter uma palavra com vocês, orarem juntos. Aí que o Tanali ficou agressivo.
Quem esse pai Francisco pensa que é? Fica longe, de longe mandando bênção. Eu não quero essa bênção dele não. Manda um recado para ele, e começou, e aquela ladainha, aquela sofrência, e lá e o pessoal lá, o Frei, né, testando ali, Senhor, né, me dê paciência, né, se eu me der força, eu acho que eu bato nele, né. E ele estava lá, mas eles perderam a paciência, não teve jeito. E aí o Frei Pedro, que quando precisava ele era mais impulsivo, catou Tanali no ombro, pôs aqui, nós vamos para o verdadeiro médico, nós vamos lá para o pai Francisco. E o meio que esperneando assim, não, vamos sim, você não quer ser curado? Vamos lá. E os freis não sabiam de onde eles tiraram essa crença de que, ou essa certeza, né, de que levando lá no mosteiro, o Francisco de Assis ia ajudar. E aí foram com boa vontade, chegaram lá. A hora que Francisco de Assis olhou assim, quase teve um troço. Pelo amor de Deus, aqui não é ambiente para isso não. Por quê? Porque estava preocupado também com o contágio. Não tinha ali o hospital tinha ali algumas coisas, né, de aparato ali para ajudar ali no tratamento. A lepra já estava no estágio que a roupa já grudava na pele, ia arrancando. Então Francisco de Assis no primeiro momento ficou chocado. Não, leva ele de volta, não pode estar aqui não, meu Deus do céu. E os freis, meu Deus, e agora? Leva de volta, partiram para voltar para o hospital. Quando eles estão voltando, o Tanali dá uma quietada, se põe de joelhos aos pés do Frei e pede perdão. Meus irmãos, me desculpe. Ele cai em si, aquela revolta dá uma freada, e ele entende que os irmãos franciscanos só queriam o bem dele. E aí o Tanali pede a Deus, né, naquele momento, perdão pelas palavras que ele tinha proferido, pede perdão para aqueles irmãos que ele tinha agredido verbalmente, né, e pede a Francisco de Assis que interceda por ele. E aí Francisco, comovido com aquela situação, se aproxima e beija, né, a fronte de Tanali, como se estivesse beijando a própria mãe. Imagina a cena, gente, alguém que está com uma doença em carne viva, que é contagiosa, e Francisco de Assis, eu acho que ele nem pensou no risco. O amor foi tanto, né, a caridade, a empatia foi tanto, que ele fez esse gesto como um pai, uma mãe, né, consola, né, aquele beijo de quase um passe, né? E naquele momento, Tanali começa a chorar, o próprio Francisco começa a chorar, e aí, pela intuição, Francisco pede que tragam para ele uma gamela como se fosse um recipiente de vários tamanhos, como se fosse eu ainda peguei na minha geração aquelas bacias de pneu de carro, né, para tomar banho. Eu fico imaginando algo parecido ali, né, com água morna. E Francisco de Assis pediu para que o irmão, o Frei Paulo, fosse a um jardim próximo, que tinha sempre, né? Assis era uma cidade que tinha muitas rosas, e colhesse 3 rosas. Quando ele chegou com as rosas, com a água, foi espetalando, né? Tirando as pétalas por pétalas e fazendo ali quase que um bálsamo, né? Ali naquele banho. E aí Francisco de Assis foi tirando a roupa com todo cuidado, deixou o Tanali nu e colocou ele cuidadosamente nessa banheira. Quando ele colocou nessa banheira, que ele estava afagando os cabelos, como se estivesse quase entrando em transe, Francisco de Assis sente que na mão dele, o próprio Cristo Jesus começa a guiá-lo, pega na mão. Francisco, emocionado, olha para o mestre, e o mestre fala: Francisco, cuida das minhas ovelhas. E Francisco, emocionado, fala: eu cuido, Jesus, eu cuido. E carinhosamente ele foi lavando as chagas, né, as feridas de Tanali, beijando, assim como Chico Xavier, em determinado episódio,
é obrigado a lamber a ferida lá, por conta da madrasta, Francisco de Assis faz esse gesto de humildade e vai lavando as feridas. E conforme ele vai lavando, Tanali vai entrando como se fosse sedado, e vai deixando que as pétalas de rosa, a água morna, como se fosse um passe, acontecendo ali de forma instantânea, e como se fosse um milagre, vai acontecendo que as feridas vão se fechando, e vão fechando, e os outros, franciscanos que estavam ali, arregalam os olhos e percebem que o próprio Cristo se fizera presente naquele momento, e um deles começam a fazer a leitura da passagem de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Em cantos de hosanas, ou seja, música, e junto com a caridade, foi feito uma cura do corpo físico de Tanali. Passado um tempo, Tanali percebe que não tem mais feridas, não sente mais dor, se levanta, vai até Francisco de Assis, se curva até seus pés e beija seus pés. Depois ele se levanta e vai até os franciscanos que trouxeram ele, Frei Paulo e Frei Pedro, e quer fazer o mesmo gesto, mas os dois irmãos falam: não, nós não merecemos, porque somos doentes, leprosos da alma, não se sentir à altura daquele reconhecimento. E naquele momento, isso está no livro chamado Francisco de Assis, eles buscam uma roupa, uma vestimenta de franciscano para ele, e a partir daquele momento, Tanali se torna Frei Aprígio, e passa a seguir com Francisco de Assis a sua jornada de levar a boa nova, o Evangelho de Jesus, por 6 anos, 10 anos, 20 anos. Frei Aprígio, sem a lepra, passa a seguir Francisco de Assis e seguir os ensinamentos de Jesus. Mas algo ainda incomodava ele no seu espírito. Alguma coisa dizia que as orações que ele fazia, as penitências, o amparo aos desvalidos, aos que não tinham condição de comer, de beber, e ele levava conforto. De tempos em tempos ele sentia que uma fera ainda adormecida gritava dentro dele, como se estivesse enjaulada, e ele ainda não consegue entender o porquê. E passado ali muitos anos de convívio como frei, ele vai para a cidade de Lecce, também na Itália, nas cercanias ali de Assis, e à beira de uma árvore, sobre a luz das estrelas, ele sozinho, ele parou para repousar, descansar, para dormir, para depois seguir a jornada dele. E quando ele olha para cima, as estrelas, como a exaltar a criação divina, ele perde o sono. Ele pensa: poxa, vim aqui para descansar e não estou conseguindo dormir. E aí nesse momento ele fala: então vou fazer uma coisa. Ele sentiu uma vontade enorme de conversar diretamente com Jesus. Se lembrou lá atrás da cura, através dos irmãos, através de Francisco de Assis, e de forma verdadeira e espontânea, ele pediu: mestre, se eu fosse pedir somente uma coisa, para eu terminar essa minha existência física um pouco mais feliz, um pouco mais em paz com o meu espírito, se eu fosse pedir só uma coisa, Senhor, eu gostaria de receber de vós o beijo da lepra novamente. Eu gostaria de ter novamente aquela doença, porque agora eu compreendo qual era o sentido dela. Ela era a minha cura, e eu interrompi o momento. Eu preciso voltar.
voltar. E adormeceu. Quando ele acordou, o que aconteceu? O corpo inteiro leve. Tanali voltou. Avisou seus companheiros, os confrades, os franciscanos, e partiu para o antigo hospital no qual a história começou. Voltando lá, passou a entender que a obediência e a resignação são fundamentais para a gente fazer a cura do corpo físico e do corpo espiritual. O que Tanali tem a ver com o nosso tema de hoje? Tudo. O corpo aparentemente estava curado, mas a alma ainda doente. E quantos de nós estamos nessa situação? Aparentemente saudáveis, mas por dentro, nosso perispírito grita. Pensamentos suicidas, depressão, egoísmo, orgulho, vaidade. Então, Tanali, quando ele volta para o hospital, ele percebe que o orgulho e a vaidade eram aquelas feras que ficavam ali incomodando eles. Então, era naquele momento, preso, aí é a prisão, o corpo físico, aquele corpo fragilizado, dependente da ajuda dos enfermeiros, dos médicos, dos franciscanos, é que ele poderia trabalhar, curar verdadeiramente. Jesus, quando fazia a cura dos leprosos, ele cura 10 leprosos, 9 viram as costas, só um volta para agradecer. Ele cura cego, ele cura hemorrágicas, ele tira demônios das pessoas. A única coisa que ele falava era o quê? A tua fé te curou. Curou o quê? Corpo físico. Aí ele mandava um outro recado para quem? Para o espírito. Então ele trabalhou cuidar do corpo, e aí ele mandava um recado para cuidar do espírito. Ele falava: vá e não erres mais. Ou seja, se você caiu aqui nessa prova ou na expiação do orgulho, é o momento agora de trabalhar o quê? A humildade. Se você caiu na prova da soberba, do orgulho, de achar que com dinheiro compra tudo, trabalhe a parte do quê? Da simplicidade. Por isso que cuidar do corpo é uma lei natural, e os excessos prejudicam o corpo. E a parte moral, que a gente precisa evoluir também, está associada ao nosso espírito. Então o espírito nosso, para fazer essa peregrinação, essa jornada, ele precisa dessa vestimenta, essa roupa. Vieste do pó, ao pó retornarás. Então, o corpo físico é só um empréstimo. Então, assim como na parábola dos talentos, nós vamos ter que prestar conta. Se a gente maltratou esse corpo, enterrou ele, negligenciou, nós vamos prestar conta disso. Por isso a gente tem medo de morrer, de prestar conta. Então, qual que é a mensagem que o Espírito traz de consolo? Calma, é uma jornada. Em uma encarnação a gente não vai virar santo, nem teria mérito nisso. Tão pouco tempo, diante da eternidade, diante da justiça e bondade de Deus, isso não seria, do ponto de vista racional, possível. Então a gente vai fazendo essa caminhada, essa jornada que a gente chama espiralada. Esse negócio de retilíneo aí é para os tops lá. Nós mesmo aqui da classe média, a gente fica meio que voltando quase no ponto que a gente, da última que a gente, então a gente caminha de degrau em degrau de forma bem, bem suave, mas de tempos em tempos a gente tem a oportunidade de dar um salto. A física quântica chama isso de salto quântico. Então às vezes uma doença, que a gente pensa que é doença, como a lepra, como o câncer, trabalhando a resignação e a obediência, a gente faz verdadeiros progressos. Se a gente trabalhar a caridade, a gente ajuda o próximo, a gente olha o outro como a extensão de nós mesmos, a gente faz verdadeiros progressos, porque o amor cobre uma multidão de pecados.
Então eu deixo essa mensagem de Tanali para a gente perceber que às vezes nos momentos onde a gente acha que está ruim, que deu ruim, que a gente possa se afastar um pouco em oração, fazendo a meditação com o nosso mentor espiritual, pedir pelo menos paciência, compreensão, para a gente analisar aquela situação, para que o nosso livre-arbítrio, a gente possa fazer as escolhas mais acertadas possíveis. Então, se for para a gente passar por uma prova da doença, uma expiação da doença, a gente possa passá-la com sabedoria. A gente não precisa ter sofrimento. Pode ser um aprendizado importantíssimo. É fácil? Não é fácil. Mas nós espíritas estamos recebendo esse conforto, né, através da Boa Nova, do Evangelho redivivo, sem o véu. Nós temos que dar o testemunho. Não podemos ir no velório e ficar em luto anos e anos a fio. Nós temos que ter um tempo, né, até em respeito, em solidariedade, mas depois a gente tem que dar a prova de que a vida continua. Principalmente para os familiares que são mais sensíveis, né, aquelas pessoas que às vezes não têm aquela compreensão que a gente tem. Então que a gente possa ter uma noite muito abençoada, cuidemos do nosso corpo, se precisar, né, a gente tem aí o próprio governo que faz as campanhas, né, nós passamos pelo Setembro Amarelo, com essa questão da questão, né, do suicídio, estamos no outubro que rosa, estaremos depois no Novembro Azul. Então existem as empresas, né, a própria comunidade trabalha para que a gente possa ter um conforto, uma saúde, né, uma vida do ponto de vista material mais pleno. E não podemos deixar de esquecer nosso compromisso com o nosso espírito, esse que é eterno. A gente tem ali uma jornada que a gente não pode vacilar, não, a gente tem que marchar, e quando um irmão ou outro ao nosso lado ou atrás cair, que a gente possa, né, de forma tranquila, de forma serena, parar, como na parábola do bom samaritano, dar um pouquinho de água, de carinho, do diálogo, né, e depois a gente segue nossa jornada. A gente depois lá na frente vai perceber que a nossa jornada era aquela, que a gente foi colocado por Deus, pelos mentores, como aquele anjo, aquele ser enviado para aliviar os caídos, né, socorrer esses nossos irmãos que estão em fortuna, porque o ciclo ele também vai com a gente, né? O forte cuida do fraco. Quando a gente estiver fraco também, que a gente possa ter a humildade de aceitar ser ajudado, porque às vezes nosso orgulho, nosso egoísmo fala, não, eu sempre me virei sozinho, deixa que eu dou conta. Será que dá? Então essa é a lição de hoje. Uma boa noite a todos, e encerro com a saudação que eu fiz no início. Bom dia, pois que é sempre dia no coração de quem ama.